Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na Sua presença, aprendendo um pouco mais da Sua palavra, aprendendo um pouco mais da Sua Torá. Irmãos, nessa oportunidade, nesse estudo, nós vamos estar falando sobre estar debaixo da lei e estar debaixo da graça. Vamos estar falando sobre a lei, sobre a Torá e sobre a graça. Nós sabemos que a lei do Eterno, ela não foi abolida. A lei vale até hoje. Aliás, sem a lei, sem a Torá, a gente vê aí o que acontece com o cristianismo, né? Sem direção nenhuma, totalmente perdido, descendo ladeira abaixo. Por que o cristianismo está assim? Porque o cristianismo jogou a bússola fora. Imagina um barco, irmãos. Esse barco simboliza Yeshua, Jesus. Esse barco está cheio de pessoas, né? Imagina que esse barco está cheio de cristãos. Estão lá os cristãos. Eles estão falando de Jesus, dizem que creem em Jesus, mas estão no meio do oceano, sem uma bússola. O que acontece? Cada um vai dizer uma direção que tem que seguir. Não, a gente vai por aqui, é melhor por aqui. Todo mundo perdido, totalmente perdido. Agora, se existe uma bússola, alguém vai pegar aquela bússola e vai falar: a direção é essa, esse é o caminho. E as pessoas vão seguir aquele caminho e chegar ao destino com segurança. Essa bússola é a Torá, irmãos. Sem Torá, sem a Torá, a gente vê a bagunça que está aí, esse meio cristão. Então a gente vai estar lendo aqui um estudo, vamos estar lendo alguns versículos. Tem um versículo aqui de Romanos, capítulo 3, nessas Bíblias dos Padres, ele está com uma tradução horrorosa, terrível. A gente vai ler aqui numa tradução dentro de um contexto original e vocês vão ver a diferença. Irmãos, estar debaixo da lei é estar sob a condenação da lei. Vamos ler aqui Romanos capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que legal, né? Vamos dar aqui um exemplo. A pessoa matou e roubou. A pessoa vai para a cadeia. Na verdade, a condenação da lei é para todos os injustos e pecadores. Vamos ler aqui 1 Timóteo 1, 8 e 10. Vamos ler aqui o livro de Timóteo, irmãos. 1 Timóteo 1, 8 e 10 diz o seguinte: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Olha só, vamos ler o versículo 9. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contra a Torá, a sã doutrina. Olha só, irmão, como a lei ela é maravilhosa. Estar debaixo da graça, preste atenção o que é realmente estar debaixo da graça, irmão. É viver em santidade, é procurar viver em santidade e obediência à lei do Eterno. A graça existe para isso, irmãos. Para que nós tenhamos direito de usufruir da Torá. Vamos ler Romanos 7, 22 aqui. Vou voltar para Romanos.
Diz aqui. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei do Eterno, na Torá do Eterno. Olha só. Essa graça, irmão, não nos dá o direito, né, de pecar, ou seja, né, de transgredir a lei do Eterno. Tu vê que nós estamos debaixo da graça, mas olha só aqui o que o Paulo fala, né? Porque segundo o homem interior, tem um prazer na lei do Eterno. A graça do Eterno, estamos na graça. É para quê? Para que a gente tenha prazer na lei de Deus e procure cumprir os mandamentos. Ok? Vamos ler aqui Romanos capítulo 6, verso 15. Diz aqui: Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Yeshua Cristo nos resgatou da maldição pronunciada na lei, que é o pecado e a morte. Interessante esse versículo de Gálatas 3,13, viu, irmãos? Nas Bíblias dos padres, ele tá traduzido errado. Ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se você pegar uma Bíblia num contexto judaico, está escrito dessa maneira: Cristo nos resgatou da maldição pronunciada na lei, ou seja, a lei não é maldita, mas ela pronuncia uma maldição para os desobedientes. Olha como isso é bom. Ó, se você fizer isso, vai acontecer isso, ou seja, tá te avisando, né, o que vai acontecer. Na verdade, todos, irmãos, todos que são guiados pelo Ruach, pelo Espírito do Santo, obedecem à lei do Eterno e são filhos de Deus, são filhos do Eterno, irmão. Então, logo a gente percebe que quem ensina que a lei foi abolida não tem graça e não é filho de Deus, irmão. Isso tá claro, né? Os pastores, esses pastores, irmãos, esses antinomistas que ensinam que a lei foi abolida, não são homens de Deus, não são filhos de Deus. Quem ensina contra a Torá, irmão, não tem salvação, irmão. Não tem como. Quem ensina contra a lei de Deus, irmãos, está condenado. Porque é a Torá que nos mostra o caminho até o Mashiach. Ela é a lâmpada. Né? Por isso que o salmista fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha só. Né? E luz para o meu caminho. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles têm inclinação, eles olham para a Torá e falam: Deus, me dá cada vez mais graça para que eu possa entender e cumprir teus mandamentos. O preceito da lei da Torá se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, ensinando que a lei foi abolida, mas andamos segundo o Espírito, querendo cumprir a lei. Olha o que diz aqui na Bíblia dos Padres, né, irmãos? Romanos 8,14 diz aqui, ó, versículo o versículo 3, irmãos, está muito mal traduzido. Olha como ele fala. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou pecado na carne. Olha só, aqui está dizendo, né? Dá a entender, ó, que a lei estava enferma. Agora, olha só o que diz aqui, ó. Em outra versão, porquanto aquilo que a Torá não pode fazer, ou seja, a Torá não vai te salvar, mas ela vai te mostrar o caminho da salvação, ela vai clarear esse caminho. Porque aquilo que a Torá não pode fazer, porque não tinha poder com relação à carne do homem, olha que diferença. Enviando o seu próprio filho em semelhança dessa mesma carne pecaminosa, em relação ao pecado, condenou todo o pecado na carne do homem. Tu vê que diferença, irmãos, né? Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Ruach, o Espírito. Olha só, irmãos, para que a justiça da Torá se cumprisse em nós. Então aqui, irmão, isso aqui é um míssil na cabeça desses falsos profetas, desses antinomistas, irmãos. A justiça da Torá tem que cumprir em nós.
Os que não são filhos de Deus não estão sujeitos à lei do Eterno, a essa justiça, pois os que estão na carne não pode agradar o Eterno, ok? Romanos capítulo 8, versículo 6 e 9. Vamos ler, ó. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à Torá do Eterno, nem em verdade pode ser. Olha só, irmãos, né? Não é sujeita à lei de Deus. Então, irmãos, vocês têm que tomar cuidado com esses falsos profetas. Ouviu ensinando contra a Torá? Ah, irmão, a lei foi abolida, era coisa de judeu. Cai fora, irmãos. Não deixa a tua família num lugar tenebroso e maldito desse. Essa aqui é a verdade, um lugar sem graça. Porque a graça de Deus é para quê? A graça de Deus é para nós ter a liberdade de se chegar aos mandamentos do Eterno. Ok? Vamos ler Isaías 39 aqui. Isaías versículo 30, verso 9. Isaías 39 diz o seguinte: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Eterno. Olha só, irmãos, igual agora, irmãos. Igual agora, na época de Isaías já tinha, e a gente está vendo agora. O problema hoje está até pior, porque eles se disfarçam, né, de profetas, mas é bem pior, né? A obediência à Torá de Deus, do Eterno, nos leva a uma Shia para sermos justificados pela fé. Vamos ler Gálatas 3:24, olha o que diz Gálatas aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Yeshua. Olha só, a lei faz o quê? A lei nos conduz. Bate exatamente com aquilo que o salmista falou, né? Lâmpada para meus pés é tua palavra. Né? De maneira que a Torá nos serviu de aio para nos conduzir a uma Shia, para que pela fé fôssemos justificados. Olha só que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? E Yeshua nos leva de volta à Torá para sermos santificados, ok? E salvos pela graça. Ok, irmãos? A obediência à Torá do Eterno nos leva a Yeshua para sermos justificados pela fé. Gálatas 3:24. E o Machia nos leva de volta à Torá para sermos santificados e salvos pela graça. Tem base bíblica? O próprio Machia falou: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:16 e 17. A lei do Eterno, irmãos, ela é santa. Né? Vamos ler aqui Romanos 7:12. Romanos 7:12. E assim a lei é santa, e o mandamento é santo, é justo e é bom. Ok? Sem a santificação, irmão, ninguém vai ver o Senhor, como está escrito lá em Hebreus 12:14. E sem a Torá, não tem como a gente se santificar. É os mandamentos que nos vai nos purificando. Não tem como, né? Romanos capítulo 7, verso 14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido pelo pecado. A lei é espiritual. E para a gente finalizar esse estudo, irmãos, vamos ler um versículo aqui de 1 João 3:4. É um versículo incrível, né? Pergunta aí para o teu líder, para esse pastor, né, se ele sabe o que é pecado. Se ele pode te responder com a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz que é pecado. 1 João 3:4. Qualquer que comete o pecado transgride a Torá, porque pecado é transgressão da Torá. Isso que é pecado, mas traduzir essa palavra por iniquidade nessas versões aí dos padres. Então o que é pecado, irmãos? É transgredir a Torá. Então está aqui mais um estudo
com base bíblica, onde fica bem claro e nítido, irmãos, que nós precisamos da Torá. A Torá ela não foi abolida, né? Nós precisamos ajudar uns aos outros a cumprir os mandamentos do Eterno, ok? E mais uma vez, repetindo de propósito, fico alerta. Se você vê alguém ensinando contra o mandamento do Eterno, irmão, contra a Torá, ensinando que a lei foi abolida, pode ter certeza que é doutrina de demônios, ok, irmãos? Se afastem. Shalom, shalom, Shavuotov, que o Eterno abençoe a todos.